Bem, pessoal, boa tarde, bem-vindos aqui aos canais Gap Filosófico, ao canal Leitor Subversivo. Hoje estamos recebendo aqui Preciauá Porangueté, né, que vai falar um pouco dessa trajetória artística, dessa trajetória como indígena em contexto urbano, vai falar um pouco também sobre o recém-lançado livro coletivo sobre saberes ancestrais. E para nós é um prazer aqui recebê-lo, escutá-lo, aprender um pouco mais sobre as perspectivas originárias e poder disponibilizar essa visibilidade. Seja muito bem-vindo, fica à vontade, tá? E a palavra é sua, passa a palavra. Acho que travou, né? Vamos esperar ver se ele retoma aí. Preciauá Porangueté é indígena em contexto urbano, Carachuanaçu, Tapuia, nascido em Natal, Rio Grande do Norte, mas com família originária de Brejinho, terra da farinha. Mestre catimbozeiro da rama do Acás e Vajucá, mestre do coco catimbosado, cantor e compositor. Artista plástico, estilista, ator, poeta, bailarino popular, diretor musical, cineasta, ativista, artesão, chefe de cozinha tradicional, educador popular e escritor. Essa é uma breve descrição, né, que está no livro Saberes e Conhecimentos Ancestrais, né, livro lançado neste ano, né, no mês de abril. De Guarani, lá de São Paulo, né? E esse pajé ele organizou, né, junto com Parapoti Marangatu, né, uma das editoras do livro, né, o livro Saberes e Conhecimentos Ancestrais, né, uma coletânea de coisas e pessoas indígenas que estão em uma roda de escritores e escritoras, escritores, né, que fazem dessa roda um universo mágico, mas também científico, também um universo que carrega raízes profundas do poder da oralidade, do poder das tradições e voltadas a esse mundo da escrita. Né? A minha trajetória se baseia no sentido do catimbó Jurema, né? Tradição a qual tenho me dedicado ao sacerdócio. Vamos dizer que sacerdócio seria uma palavra bem colonizadora, entretanto, é o que mais se aproxima, né, do que restou de muito conhecimento, né, deixado para trás, apagado, escondido, né, pela própria colonização. Né, isso teve esse processo com a Igreja Católica, né, que perseguiu junto com a coroa portuguesa e os demais atributos da época, e até hoje nós nos deparamos, né, com as intolerâncias que ocorrem em diversas partes do Brasil. Sou coordenador da rede Pindorama, que é uma rede de projetos, né, indígenas, e que também abrange as pessoas de Terreiro e do Catimbó Jurema, especificamente. E é uma rede que nasceu dentro da comunidade Jardim Progresso, né, com o intuito de organizar o movimento de jovens, né, de terreiro e jovens indígenas catimbozeiros. E aí, dentro desse processo todinho, né, essa rede ela não tinha recursos, nem se baseava na vontade da juventude, na militância, de atuar em espaços de construção política, mas esses espaços eles pediram, né, uma questão de renda e trabalho, né, para essa juventude, equipamentos. E aí foi onde eu resolvi, né, aprender. No momento eu não sabia, mas resolvi aprender o poder da escrita, né, de escrever projetos multiculturais. E esses projetos multiculturais, eles serem aprovados em editais, e dentro desses editais lançar, né, essa demanda de renda e trabalho, e também de trabalho, né, trabalho artístico, cultural. Né? Muitos desses trabalhos, a maioria deles estão na minha página no YouTube, Preciauá Porangueté, ou somente Preciauá, e aí vocês
vão poder conferir o videoclipe Velho Chico, que é um videoclipe, que é um filme musical, onde eu interpreto uma música que remete ao Velho Chico, né, ao Rio São Francisco. Foi gravada na cidade de Olinda, de Paulista, né, no rio Timbó, que é um rio que é braço do Rio São Francisco. E posteriormente, tudo isso aconteceu num festival, que foi um festival que ocorreu na pandemia, e esse festival ele abrangeu umas primeiras iniciativas de pessoas que tinham esse processo, né, de apresentações artísticas, né, diversos artistas de Olinda, do Rio Grande do Norte, de Natal, catimbozeiros, pessoas indígenas de terreiro, fizeram, né, uma série de vídeos, né, lançando projetos que existiam no universo popular de seus cotidianos, como o projeto Coco Catimbosado, também o projeto autoral de Priciauá Porangueté, Toré das Matas Popular. E aí, após esse universo, a gente também lançou os filmes, que foram filmes evidenciando a culinária da Jurema Sagrada, como o canal Cultura de Jurema, que também se encontra no YouTube. Você pode clicar nesse canal e lá vai assistir o filme Ciências da Jurema Sagrada, né, com a mestra Lourdes, que também é protagonista de uma série, né, que vem após com a sua filha, Thelma Juremeira, e também Lani Juremeira, né, que é da família da Jurema, né, fazendo pratos da culinária tradicional e também evidenciando o artesanato. Dentro desse processo, a gente percebeu que o que a gente criou foi um grande festival com diversos projetos aprovados pela Lei Aldir Blanc, e aí dentro desses processos muito legítimos, ocorreu que a gente criou, né, eu tive essa percepção da Jurema e criei, né, o Festival Pindorama Reis Canindé, que é um festival, né, que foi escrito em Pernambuco pela Rede Canavial e também por mim, Priciauá Porangueté, e o meu produtor, que é Afonso Oliveira, né, o produtor do Festival Canavial, que acontece em Pernambuco anualmente. E dentro dessa proposta, a gente construiu esse projeto e ele foi realizado expressões religiosas da FUNCART, né, a Fundação de Cultura de Natal. E posteriormente também, no ano de 2023, aconteceu o Festival Pindorama Reis Canindé, que não envolveu só o mundo indígena, mas envolveu todo o universo de origem, né, do Brasil. Contou a história desde de 1500 até os dias atuais, envolvendo os grupos de cultura popular, envolvendo a juventude do hip hop, envolvendo mestres e mestras da cultura popular, do cordel, como também mestres do coco e mestras do coco. Então, foi algo muito maior do que a primeira edição, que aconteceu gravações em terreiros. Esse abrangeu 3 dias de festivais, com exibição de filmes, como o filme Boi de Prata, que é um boi que é um filme que fala sobre a Jurema Sagrada e também o universo da cultura popular e do cordel, como também trouxe outras situações, como rodas de diálogos, exposições e noites de apresentações culturais musicais, né? Então, tinha um festival com 3 polos, né? O palco principal, a Casa do IFAM, onde abrigou as exposições e também o ritual inicial desse festival. E após isso, a gente fez, no ano posterior, em uma versão mais reduzida, né, o Festival Pindorama 2023. E aí, dentro dessas iniciativas, tem várias coisas que eu produzi, né, como festivais de rock, festivais de rap, festivais LGBTQIAPN+, como o Festival Tibira, né, e também a produção desse livro,
a manutenção dessa banda, que é Toré das Matas Popular, né, e também o coco, né, como expressão principal desse trabalho que acontece. E aí, com tudo isso, né, a minha militância dentro das políticas culturais abrange desde debates sobre recursos, como também debates a direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Esses trabalhadores e trabalhadoras como eu, né, a gente vive momentos de grande insegurança, porque nem sempre existem os recursos para que a gente possa realizar, né? Então, toda essa demanda, ela acontece, às vezes, anualmente, ou ela acontece com poucos recursos, e esses recursos, eles não permitem que a gente exista, né? Dentro do universo. Aí, como indígena, Carachuanaçu, eu fui contemplado aí, né, dentro dessa associação que é a Cicuca, que existe aí no estado de Pernambuco, e tem uma terra ocupada lá em Igaraçu, e esse movimento ele surge a partir, né, justamente de uma reflexão sobre a decolonização, né? Vamos decolonizar os processos indígenas que existem e que foram criados, né, também de forma segregadora, como a questão dos indígenas que são isolados, os indígenas aldeados e os indígenas que emigram, né, de suas aldeias, de suas comunidades, ou comunidades que antes eram comunidades indígenas se transformaram em cidades, né? Então, esses indígenas existem por toda parte. E por existir, aí existe o processo de retomada, né? A retomada ancestral, ela cabe dentro de um âmbito, né, que é trazer para o Brasil, né, a consciência indígena de Pindoretá, o Pindorama, né, e também trazer isso para um mundo contemporâneo, né, disputando as narrativas, né, narrativas essas que são excluídas pelo sistema capitalista, né? Então, só é indígena aquele que está na cidade, perdão, só é indígena aquele que está na aldeia, e o indígena que emigra para a cidade, e os indígenas que se tornam protestantes ou católicos e que são obrigados a pagar suas culturas e sua espiritualidade, né? Então, o cristianismo ele teve um grande papel e tem, né, dentro da cultura indígena atualmente, que é justamente colonizar o ser indígena, né, e colonizá-lo agora por um romantismo espiritual, né, que apaga os encantados, apaga as divindades dos panteões indígenas, as práticas e rituais, né, a qual os indígenas, pajés, sacerdotes, espiritualistas desse mundo indígena, né? Estou utilizando as palavras em português porque dá para entender melhor que a gente vive um momento muito difícil. Além de tudo isso, toda a argumentação de apagamento é para a tomada de terra, né? Isso que o agronegócio faz e também os fazendeiros, os bandeirantes, os senhores de engenho, né? Os donos de cafezais, eles sempre fizeram isso, né? O objetivo é a terra, como hoje a Amazônia é o principal espaço que as pessoas, o mundo todo, né, almeja existir dentro da Amazônia, desmatar a Amazônia ou transformar a Amazônia em um universo ultracapitalista, né, só para pessoas que dominam o planeta. E as questões climáticas, né, que estamos aí falando diariamente, estamos aí sempre pensando em projetos que falem essas mensagens sobre o aquecimento global, sobre a questão do meio ambiente, da preservação e também da garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, os povos que vivem nas águas, os povos que vivem nas matas. Nem sempre estar dentro de uma aldeia significa proteção, né? Pode ser que seja nem algo que seja protegido, muito pelo contrário, né? Seja um espaço em que a ameaça, né, da vida dos indígenas e também da fauna, da flora, da mata, esteja em ameaça constante, né? E aí vem as consequências desse desmatamento
que são os desastres, né, que ocorrem, por exemplo, como está ocorrendo agora no Rio Grande do Sul, né? Isso daí é um desastre, mas que é um desastre muito bem avisado, né? Como outros desastres que vão vir, né? Que vão arrasar, né? Diversas cidades. O nível do mar vai subir, né? E aí as águas, estamos em um planeta água, né? Por mais que a gente chame de Terra, mas esse planeta água ele vai subir, né? Ele vai descongelar as geleiras dos polos, e essas geleiras, isso tudo já está acontecendo, né? Alguns cientistas, inclusive, dizem que daqui a 20 anos tudo vai ser muito diferente e a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o objetivo, o propósito de nossos trabalhos da Rede Pindorama, desse terreiro, né, que a gente criou, que é o Terreiro Pindorama, e por ele dar assistência a comunidades e povos tradicionais, a outros terreiros, a estar ligado diretamente ao movimento Carachuana Sul, né, que tem uma terra. A gente também sinaliza isso, né, o direito à terra, né, como ocupar as terras com cultura, com arte, com argumentos e também com legitimidade sobre o conhecimento de plantar e colher, né? Eu estudei na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, no curso de Ciências da Religião, onde também fui expulso, né, justamente por essa declaração do ser indígena, né, do nome indígena Apreciar Aporangueté. E após isso eu fui estudar em Pernambuco, né, na cidade de Glória do Goitá, na Escola Certa, que é uma das escolas mais importantes da América Latina no sentido do conhecimento sobre a educação popular, as tecnologias alternativas que mudam o sistema capitalista e protegem o meio ambiente, a agroecologia, a permacultura e também as bioconstruções. Todo esse universo de conhecimento, ele está disponível para todo mundo. Entretanto, né, dentro de uma visão global e planetária, eles estão apenas condicionados a projetos e empreendimentos que geram milhões e que estão ligados, né, a uma rede de capitalismo selvagem, né, que também utiliza os modos sustentáveis para o lucro. E aí, dentro dessa proposta, a gente traz essas alternativas aos povos e comunidades tradicionais, que em meio a tudo isso são pessoas afetadas com a colonização, e o conhecimento dessas pessoas é retirado, né, e apropriado, e essa continuidade desses povos e comunidades tradicionais e saberes, a juventude desses povos e comunidades tradicionais tem cada vez mais aceitado, né, e também se integrado ao universo que é esse universo da colonização, do neocapitalismo, da quarta revolução industrial, né, que ameaça todos nós. Mas aí, essa ideia de tecnologia, como o celular, e o YouTube, o TikToker, o Twitter, o antigo Twitter, o atual X, né, o Kawaii, são instrumentos que se tornaram, muitas vezes, armas inconscientes, inclusive contra as nossas vidas, agindo com fake news e muitas vezes com a distorção da própria realidade para que exista essa realidade que a gente está colocando. Existem também muitos conflitos nesse movimento, né, porque os indígenas que são aldeados, muitas lideranças não concordam, né, com os posicionamentos dos indígenas em contexto urbano. E aí essa pauta ela não existe, por exemplo, no Ministério dos Povos Indígenas, ela não é debatida dentro dos encontros indígenas, e quando existe lideranças indígenas em contexto urbano conversando, dialogando, essas são excluídas ou silenciadas, né, por estratégias e coisas que, na verdade, são armadilhas do capitalismo e da colonização para destruir com as relações indígenas e para retirar da cabeça do ser indígena que ele é dono da terra. A ideia é que ele seja apenas dono daquele cercado que foi demarcado. E agora, com o marco temporal, só é demarcado a terra de 1988 para trás. As que atualmente, como reservas ambientais, reservas indígenas, que são
ocupações, inclusive a ocupação Carachuana Sul está totalmente ameaçada, né, justamente por esse marco temporal e também pelas ideias que são lançadas pelo agronegócio dentro da política nacional, da Câmara dos Deputados, no Senado, e também a omissão, inclusive, do Estado, né, em si, o governo em si, o governo federal, muitas vezes tem não dado tanta abertura a pautas como essas. E aí a gente fala sobre as plantas, sobre a liberdade de culto, sobre a liberdade de expressão, e tudo isso temos evidenciado isso na cultura, né? Nas artes visuais, no grafismo, na música, todo esse material cultural, como eu abordo no livro, é totalmente boicotado, né? A gente sabe que a indústria cultural hoje é uma indústria que apura bilhões. A gente viu aí o show da Madonna acontecendo, a gente viu a Beyoncé, a gente vê aí o Pablo Vittar, a Anitta, a gente vê os grupos de sertanejo, né? Gustavo Lima, Leonardo, Chitãozinho e Chororó. A gente vê tantas celebridades, né? Essa ideia de celebridade, ela é oposta ao que a arte e a cultura do Brasil, inclusive, faz, né? Então, a gente está matando a cultura popular, a gente está matando a cultura dos povos e comunidades tradicionais, nós estamos matando Macunaíma justamente para trazer uma ideia estadunidense, eurocêntrica, de avanços de moda, de tecnologia, de comportamento, né, de uma liberdade que a gente, na verdade, não tem, mas acredita que por estar consumindo esse tipo de material, que não sou contrário, sou muito a favor, acho muito bacana, entretanto, essas reflexões elas não vão acontecer, né, porque todos nós estamos viciados nesse sistema. Existe muito refrigerante, muito açúcar. Existe uma indústria que tem um calendário, né, sobre venda e consumo. E todo o Estado e toda a sociedade, principalmente a sociedade, está ligada diretamente a isso. Aí, quando a gente fala em mudanças de um mundo indígena, né, e aí esse mundo ele não vai ser aceito, ele não é aceito, né, como mas ele pode ser apropriado, né? A gente pode pegar o mundo indígena e lucrar, né? Porque faz bem, é o bem viver que a gente está falando, né? E falar sobre bem viver é justamente falar sobre essas questões, questões que perpassam, né, por um processo de mudança, né, totalmente de sistema. Não estou falando de socialismo de esquerda caviar, não estou falando de esquerdomachos, nem de esquerdos que são, vamos dizer assim, a elite cultural, né? Não estou falando disso, estou falando de um sistema que acontece lá na Terra, né? Que surge dos povos e dos povos indígenas de toda a América Latina, né? Então, assim, existem povos indígenas em todo o planeta, né? Não só no Brasil. Na América do Norte, nos Estados Unidos, existem indígenas no Canadá, no México, existem indígenas nas cordilheiras dos Andes, como também indígenas na Austrália, né? Indígenas, inclusive, na África, né? Existem povos indígenas por toda parte, na Índia, e aí, essa visão indígena, ela tem sido combatida mundialmente há séculos, né? Mas agora, atualmente, com as tecnologias, as informações, elas não são circuladas como esse tipo de conteúdo que eu estou falando para você. Talvez essa live não tenha nenhum tipo de visibilidade, ou ela não tenha nenhum tipo de alcance, ou talvez não tenha curtidas. Mas por quê? Porque não é um espaço democrático, o espaço digital. O espaço digital, ele é condicionado a quem tem dinheiro, a quem pode pagar. E essas ideias que são lançadas como comédias, né, o brasileiro é visto como uma chacota e ele viraliza por isso. Então, por não tratar de coisas importantes, por não refletir, por não ser uma sociedade que tem conteúdos e que levantam, né, os seus egos intelectuais, vivem na beira da chacota, da comédia, né? Então, o brasileiro é visto pelo o senso eurocêntrico e o senso
contemporâneo estadunidense, né, como pessoas engraçadas. E essas pessoas engraçadas, elas têm que fazer sucesso. Ou como pessoas sexy. Essas pessoas sexy, elas devem, né, se comprometer com um papel de uma estética. Essa estética deve ser vendida. E essa estética sendo vendida, ela é apropriada, ela é negociada e ela chega, né, também até aos nossos valores mais humanos, como aos direitos da criança e do adolescente. Né? Esses direitos são muitas vezes desparcelados na televisão, são desparcelados nos ambientes domésticos. Né? E hoje estou falando sobre tudo isso, são muitas informações, né? Mas é porque o meu trabalho ele tem a ver com isso, né? Ele tem uma razão social, ele existe um protagonismo sobre os direitos humanos, existe um protagonismo e uma defesa de uma educação e existe uma defesa de um mundo melhor. Este mundo melhor, ele está associado principalmente ao conhecimento dos povos indígenas. E eu não discrimino os conhecimentos dos povos africanos, né, e diversos povos que compõem essa terra chamada Brasil, mas que resgatam esse nome Pindorama, né, justamente como uma aclamação. Precisamos de consciência indígena, pois é o que é mais apagado, né? E aí são vários movimentos, né? Tem movimento negro, movimento estudantil, movimento de cultura, tem movimentos de assistência social, movimentos de saúde, né? Mas o ser indígena ele está fora de tudo isso. Ele só está dentro da pauta do cercado. O videoclipe Velho Chico ele teve uma visibilidade no estado de São Paulo de uma forma que foi contemplado no edital a mostra queer LGBTQIAPN+, aonde na cidade de Guarulhos e também na São Paulo capital, diversas amostras desse cine aconteceu. E o videoclipe Velho Chico, né, ele foi exibido durante esse festival, né, a mostra queer. E aí, dentro desse festival, houve também debates e diálogos, né, sobre o ser LGBTQIAPN+. Esse ser no mundo indígena é difícil de conversar, porque, assim, primeiramente, o LGBTQIAPN+, ele surge dentro de um movimento que nasce nos Estados Unidos com essa questão da repressão, né, às pessoas que seriam da diversidade, gênero e várias questões. Todas essas questões, elas foram transportadas essas ideias para outros lugares, porque o que os LGBTQIAPN+, passavam nos Estados Unidos, eles passavam em todos os cantos, como passam até hoje. Existem países que decretam leis que matam os LGBTs, né, que APN+. Existe um histórico gigantesco, né, de perseguição e no mundo indígena colonizado pelo catolicismo e também atualmente pelos protestantes, neopentecostais, é o que mais acontece, né? E o ser indígena muitas vezes não está dentro dos espaços de construção política dos povos indígenas, né? Mas agora no acampamento Terra Livre houve um manifesto das comunidades LGBTQIAPN+, que são indígenas e que estão reivindicando justamente esses papéis, né? Mas vejam só o quanto tempo dura para que esses papéis aconteçam. Talvez eu chegue ou não a uma certa idade, né? E talvez lá, quando eu chegue nessa certa idade, esses direitos todos comecem a acontecer e as coisas comecem a dar certo. E a gente precisa sempre retornar, né, dentro de uma roda ancestral para poder fazer acontecerem as coisas, né? Então, a ideia de reencarnação que acontece no imaginário dos povos, alguns povos indígenas, né? Principalmente os tapuias, em sua espiritualidade, carrega justamente a ideia de retorno para a manutenção dessas tradições e também desses valores espirituais que protegem a mata, protegem o deserto, protegem a natureza. E essa ideia, né, de retorno também carrega uma libertação. E essa libertação é quando realmente a gente erra tanto que a gente não quer mais errar e a gente percebe que não há mais soluções.
né? Apresentei diversas soluções sobre as diversas problemáticas que a gente perpassa hoje. Entretanto, essas soluções elas são não colocadas em práticas, né? Não é apenas eu que digo isso, elas não são colocadas em práticas porque existia um acordo colonial e um acordo do capitalismo, do sistema financeiro, sobre controlar mentes, e essas mentes, não estou falando aqui de um processo de teoria da conspiração, não é, são fatos, né? São constatados esses fatos. Dá para ver numa tragédia, por exemplo, que acontece no Rio Grande do Sul, né? Diversas pessoas elas estão se autopromovendo com as doações, e o mundo digital tem fornecido muito conteúdo sobre isso, né? Eu sei que existe toda uma necessidade para que eles sejam atendidos pela sobrevivência dessas pessoas. Entretanto, dá para perceber que tudo que acontece em torno de tragédias como a pandemia, existe um superfaturamento, um lucro altíssimo. Estamos falando de um processo de guerra, né? A natureza está em guerra, nós estamos em guerra, a pandemia foi uma guerra, tudo é uma guerra nesse processo, e dentro desse processo de guerra existem acordos. Esses acordos muitas vezes não passam na televisão, na CNN, na Rede Globo, mas eles existem, e eles são algo bem explícito quando os resultados e as consequências do que mais de ruim acontece na humanidade é com as pessoas indígenas, negras, pretas, de terreiro, pessoas, povos e comunidades tradicionais e todos os povos que existem nas periferias. Essas pessoas são as mais afetadas com todos os problemas, né? Então é isso, né? Eu explanei aqui um pouco do que é o que a gente está pensando, né? Do que a gente faz, né? Com a arte. É importante também olhar aquilo que eu crio, né? Como estrutura, né, artística, porque essa estrutura ela pode parecer simples e não ter nenhum significado para quem não entende, né, a linguagem, mas para quem entende pode estar inserido dentro de um processo que só começou, né, e que mais mensagens, mais importantes movimentos estarão acontecendo, né, esses importantes movimentos eles irão, né, fazer com que essa guerra ela se aprofunde cada vez mais, né, e ela esteja, de fato, criando incomodação, desconforto, principalmente na sociedade, no Estado e também em diversas estruturas que já estão montadas para isso. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela sua fala, né, e aí fazer algumas colocações para que possa encaminhar aqui para o encerramento, né? O tempo foi pré-estabelecido por você tem aí seus compromissos ritualísticos que a gente aqui visa respeitar. Você falou sobre questões de uma utilização mercadológica de tudo aquilo que pode ser possivelmente proposto como uma nova visão de mundo, incluso, entendo eu, as mais diversas perspectivas indígenas, né? E aí, algo que me levantou uma curiosidade, né, também sobre esse processo de descoberta, né, como indígena dentro de um contexto urbano, talvez você puder falar um pouco sobre isso, né, como foi esse processo, como foi essa integração, né, juntando a isso a questão de como possivelmente você percebe que politicamente, porque por vezes é inevitável, né, o Estado ao mesmo tempo é o causador e quem reforça diversas opressões, mas por vezes dentro de um processo, né, de utilização e inserção, a gente pode se valer de determinadas políticas públicas, né, como você mesmo colocou, para poder trazer oportunidades ou trazer possibilidades, né, para a integração, né, e para uma disseminação ampla de uma reelaboração política dentro do contexto territorial e dentro do contexto urbano referente aos povos originários, né? É possível fazer isso, você demonstra que a partir dessa integração cultural e dessa diversidade cultural e dessas possibilidades que envolvem questões variadas dentro de uma maneira de produzir política não aliada com a perspectiva política colonial, né? Muito pelo contrário, dentro de uma delimitação
contra-colonial consegue dar vazão para outras possibilidades de existência, mas como você percebe essa questão, né, da sua própria caminhada de descoberta e integração referente a várias questões que você citou aqui, e esses processos políticos que dentro de uma determinada demanda de urgência, dentro do contexto indígena de um modo geral e da utilização das pautas indígenas, por vezes servem como uma espécie de massa de manobra para atender, digamos assim, determinados interesses economicistas dentro de possíveis integrações políticas relacionadas com alguns processos coletivos que, por vezes, se apresentam como defensores de pautas minoritárias, mas, por vezes, os interesses particulares ali, não estou falando da questão dos povos indígenas, mas é referente a determinados interesses políticos, mesmo que haja, inevitavelmente, né, de modo geral, essa por vezes, divergências, né, o que é normal, né, mas não divergências causadas por interesses políticos e usufruto das pautas indígenas para interesses econômicos e interesses particulares, né? Então, como é que você percebe essa sua descoberta da identidade, que a questão da identidade indígena é uma questão complexa, né, do desenvolvimento das identidades indígenas e o que isso representa no contexto vigente político no qual a gente inevitavelmente está inserido, e como é que isso se passou dentro do seu processo pessoal, né? E aí eu queria só pedir para você, antes de você responder, que você repetisse o nome dos autores, né, do livro, porque na hora que você falou, cortou, e eu acho que seria importante falar. Aí eu não sei se eu passo para o leitor subversivo colocar a questão dele, que talvez ele tenha uma questão para você, ou se você quer responder logo diretamente, que a gente está com pouco tempo, né? O que é que você acha? Pode responder diretamente. Ok, então fica à vontade. Os criadores, né, desse livro, Saberes e Conhecimentos Ancestrais, é o Pitoto Adju, que é o Chamui, né, pajé, Clarice, que é Cunhampoti, Pafei, Jaci. Cortou novamente na hora que ele foi falar o nome dos... Parapoti Marangatu, e também Dipti Waitan, Cunham Marangantu, né, que são os autores desse livro, Conhecimentos e Saberes Ancestrais, e Preciauá Porangueté, né? E, assim, são várias coisas que estão em jogo, né? E, assim, nos últimos anos, né, esses direitos, essas políticas indígenas, eles tiveram muita evidência, né? Principalmente no início do governo Lula, né? Porque quem colocou o presidente Lula em seu primeiro mandato como presidente foi justamente o aglomerado desses movimentos que pensaram e que disseram sim a essa proposta. Vamos movimentar o mundo, porque as problemáticas em torno da sociedade não mudavam, né? Mas que havia muito mais resistência, né, para uma construção de um mandato. E aí essas evidências ficaram explícitas dentro de um diálogo coletivo, de encontros, diversos direitos que foram conquistados, né? Não muitos, mas os possíveis, né, serem conquistados. E aí dentro dessa conjuntura todinha, o capitalismo ele não foi paralelo a ele não deixou de existir, ele só foi possível essas atribuições desse governo através de pactos, de alianças, né? E isso é muito comum na política. Mas veio um golpe, né? Mas esse golpe já era premeditado, é uma roda de capoeira, né? A gente sabe que tudo pode acontecer a qualquer momento, né? Mas muitas vezes a gente relaxa, tranquiliza ou se distrai, né? Não tem foco. E aí dentro desse processo existem várias diferenças, diversidades, principalmente os seres humanos com seus egos, né? Então, assim, né, dentro da construção de políticas públicas, da participação de movimentos, né, que também são ligados ao movimento indígena, eles são ligados ao movimento negro, ligados ao movimento de trabalhadores sem terra, de estudantes, pessoas que estão, né, e que pensam, e também não só pessoas, mas coletivos, né, que pensam de forma também individualizada,
ou talvez dê a ideia de coletividade, mas na prática, na ação, as consequências demonstram outras coisas. E aí acontece muito isso, assim. E aí, por isso que eu acho que o golpe ele foi muito mais forte, né? Porque o fato de não fortalecer essas bases políticas e de não trabalhar com o óbvio, né? Não existem argumentos para o óbvio. É óbvio que nós estamos falando de um processo que precisamos despertar porque estamos completamente em estado de enganação ou de manipulação, de não compreender, e isso também é um debate que acontece na academia, né? A academia, ela tenta desviar dessas questões porque é muito mais cômodo, né? Não pensar sobre elas quando não você vai dar espaços, né? E recursos para que pessoas protagonizem suas próprias vozes. Então, é melhor que eu fale dos povos indígenas sem ser indígena do que a um próprio indígena, né? Então, é uma questão realmente que ocorre de forma muito séria, né? Então, dentro desse processo, gente, é muito cuidado que a gente tem que ter, porque está tudo muito óbvio. A Karachuanaçu, a nação Karachuanaçu, ela traz justamente que todo mundo tem o direito à autodeclaração. Isso é uma resolução da 169, a identidade indígena. No meu caso, o livro aponta, né, que já quando criança eu já morava em casa de palha, né, e esse movimento colonizador, ele fez, né, com que os meus pais e a minha família inteira migrasse para a cidade, que no início dos anos 70 não era uma cidade, mas era um outro território, um território que tinha mais possibilidades, né? Possibilidades contra a seca, possibilidades contra a fome. E essas estratégias ancestrais, elas foram se disseminando. E a integração, todo mundo, ninguém queria ser o que não presta, né? Muita gente não quis ser indígena mais. Muitas famílias, muitas tradições, isso no norte do Brasil é o mais comum há anos e há décadas. Dentro desse processo há décadas, essas pessoas elas estiveram e estão, né, sendo enganadas sobre suas origens, sobre o seu passado, e os seus direitos não são garantidos porque realmente uma estratégia de identidades. E é claro que muita gente pode ajudar nesse processo, óbvio que sim, né, porque é um processo nítido. Nós estamos em um território, num continente, né, indígena, é um continente inteiro indígena, que a única presença que existe aqui, extra presenças que não é o que a gente é os povos europeus que invadiram esse território. E as consequências disso não podem ser tidas como miscigenação, porque os próprios europeus não são miscigenados. Eles dizem que não são, né? Mas no momento do descobrimento e da invasão, perdão, e até hoje, existia em Portugal, existia na Inglaterra, existia naqueles países ali, reinos, né? Diversas questões, que eram questões de diversos povos dentro daquele território, mouros, ciganos, judeus, tanta gente, né, que existia e sempre existiu. Então, essa ideia de purismo, essa ideia é muito ruim. O indígena, quem é indígena é quem consegue transformar a realidade e quem está dentro do universo indígena e que tem uma etnia indígena e que tem um movimento indígena em sua vida. Seu corpo carrega a ancestralidade, o ser indígena é aquele que muda, o próprio aspecto da natureza, é aquele tronco. O ser indígena é um tronco. E ao partir o seu corpo, se desintegrar sobre a natureza, ele se desintegra a partir de troncos ancestrais. Esse tronco ele tem que ter todos os objetivos e propósitos que estão ligados principalmente à espiritualidade indígena, à natureza, ao território e às culturas que são exaladas desses universos, como a música,
as danças e também as artes que são explicitamente visuais, né? Como tudo que a gente faz, né? O pintar do rosto, o corpo, os rituais, de caça, os rituais fúnebres, os rituais de nascimento, os rituais de uma vida adulta, né? Então, todos esses rituais nossos, eles foram, vamos assim, que invadidos, né? E hoje nós temos que fazer os rituais dos europeus. Então, até na universidade você vai estar dentro de um ritual europeu em tudo, né? Então, e hoje tem os rituais estadunidenses, né? Que são rituais que surgem na modernidade, né? Como, por exemplo, o Natal, né? Que você vai lá assar um peru e vai colocar na mesa. Quem é que não faz isso, né? Quantos indígenas não fazem isso? Quantas pessoas quilombolas, negras, de origem de matriz africana, não cultuam o Natal, não cultuam a Semana Santa, não cultuam todas as datas dos romanos, né? Por que não refletir sobre isso, né? O capitalismo está atrelado à religião, que é o cristianismo na América, está atrelado a diversos vícios, né? E esses vícios são da indústria alimentícia, a indústria farmacêutica também, né? Que nos tira, né, a ciência. A gente viu que, inclusive, foi possível na pandemia tomar, né, remédios para piolho, dizendo que era remédios para a Covid, né? Isso, quem criou esse imaginário não foi o presidente da República, o Bolsonaro em si. Ele recebeu orientações justamente da indústria farmacêutica, que resolveu vender naquele momento esses remédios. E ele foi o vendedor, foi um mero vendedor, um mero articulador, né, desses recursos. Veja que absurdo. Não só esse absurdo, como muitos outros já acontecem. Então, as identidades indígenas, elas não vão ter, né, nesse momento, por exemplo, uma resolução. Não vão ter uma resolução, né? Mas é isso, né? Por enquanto, não. Talvez depois dessas nossas conversas, desses nossos movimentos, tenha alguma coisa. Mas, por enquanto, é o que a gente está vendo, né? Eu não sou contra o governo Lula, eu votei no governo Lula e sou ativista, né? Inclusive, mas a gente tem que começar a se orientar independente disso, e começar a trazer os movimentos sociais de volta, pois eles se tornaram digitais. Não são mais movimentos de ocupação, não são mais movimentos de encontros, de sacrifícios, né? Então, essas ideias todas são no mundo digital. Obrigado, pessoal. Obrigado, né? A gente já passou aí dos 40 minutos combinados, né? Pensei em passar para o leitor colocar uma questão, mas acho que não, né? Acho que não dá, acho que você já deve estar atrasado aí para o seu Eu posso ritual. ouvir uma questão? Se tiver alguma questão, eu posso responder a uma. Tem uma pergunta, leitor, para colocar rapidamente aqui para ele, para a gente encerrar? Então, né, pensando sobre a questão do habitar a terra, né, que você colocou mais como ocupar, e como está sendo a reflexão sobre a tomada de posse e da questão do tomar a posse e da questão do habitar, que são duas coisas diferentes, né? Tomada de posse e habitar a terra no contexto urbano, vendo que as principais derrotas da questão da moradia, da questão da terra, para questões indígenas e quilombolas acontecem principalmente no contexto urbano. Vemos aí que, pelo menos em volta dos estados, Rio de Janeiro, São Paulo, já estão correndo risco, já correm desaparecer das últimas aldeias indígenas em contexto urbano. Aí como é que você enxerga essa luta aí, né? Porque essa é uma luta ela é mais invisibilizada do que as lutas de contexto rural ou do contexto da floresta, né? Que já tem uma luta sangrenta aí, com enfrentamento de policial, em relação a essa luta dentro da cidade, né? Como é que está sendo essas lutas, ainda mais que esse habitar dentro do contexto urbano está em completa relação e interação com as comunidades vulnerabilizadas ali, né? As populações que moram de moradores de rua, trabalhadores sexuais,
e trabalhadores periféricos, né, pessoas ali, negros ali da linha de pobreza, que estão junto nessa questão e tem que lutar pela mesma questão da terra, da moradia e do habitat, que enfrentam esse avanço das violências públicas, judiciária e política sobre os direitos de moradia ali, né, e essa questão da invisibilidade. E como a cultura pode ser utilizada aí, né, para essa inclusão e como arma política de batalha aí pelas comunidades em contexto urbano, né, nessa interação entre as diversas comunidades que estão sofrendo esse racismo, né? Tivemos aí a violência durante a Copa e tudo mais, em que vamos sofrendo aí toda essa violência. Aí essa é a minha pergunta, né? Como é que é o enfrentamento via cultura, via reflexão sobre a questão do enfrentamento pela moradia, e pela questão do habitat, né? O habitat como forma de resistência no contexto urbano. Eu escutou? Terminei aqui, essa só é a minha pergunta. Tá ouvindo? Eu respondo de forma bem rápida e bem prática, né? Infelizmente é muito ruim, né? Esse processo, essa luta é ruim, né? Por que é ruim? Porque ela precisa de muito mais gente, né? De uma sociedade inteira e também do Estado, né? Reconhecendo isso. E o Estado não reconhece essas pessoas. Elas entendem elas como aventureiros, como pessoas que estão, né? Invadindo algo, né? Ela não vai entender dessa forma. Pode entender dentro dessas salas dos movimentos ou dentro de uma reunião, deve conviver com essas pessoas, né? Existe uma aceitação da existência daquelas pessoas, mas não existe, na verdade, apoio, né? Então, se uma aldeia surge no Rio de Janeiro, por exemplo, se uma aldeia surgiu hoje na avenida, na principal avenida de São Paulo, né? A Avenida Paulista. Vamos dizer que isso vai ser um grande absurdo, né? Que essas pessoas serão mortas, serão retiradas de lá de todo jeito, né? E porque também existe uma questão jurídica nisso, né? Então, não é só o poder do Estado, muitas instituições que estão organizadas contrárias a isso. Tanto que o marco temporal foi aprovado, né? Então, foi aprovado por quê? Porque realmente existe uma intenção de aniquilar qualquer ideia indígena que possa existir além dessa que já está, que é a aldeia demarcada. Então, se existe uma aldeia demarcada, não há mais possibilidade de existir outros indígenas fora daquela aldeia. Então, esses movimentos com pessoas que estão ali fora do contexto da matrix da cidade, né, que elas fumam cachimbo, elas ficam sem camisas, usam roupas, sandálias, elas são vistas como monstros, como pessoas ruins, entendeu? Como nefastas, como ratos e ratas. É isso que essas pessoas são vistas. Então, assim, só mesmo a mobilização social, dos movimentos sociais, das pessoas que querem se mobilizar para ajudar e apoiar, pode mudar essa história, além desses coletivos grandes como o Carachuanaçu, que ocupou uma terra. Então, obrigado, viu, gente, por esse momento. Vou ter que finalizar aqui esse momento e a gente pode retomar essas conversas, esses diálogos em outros momentos. Queria agradecer muito você pela sua disponibilidade, pela simpatia e com certeza a gente vai continuar conversando, se assim você desejar, tá bom? Um grande abraço, tá bom? E é isso, o espaço está sempre disponível para fazer qualquer tipo de divulgação. Posteriormente eu coloco os links dos livros e as questões supracitadas por você dos seus trabalhos. Se você puder me mandar também, eu coloco na descrição do vídeo, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.